Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a Premier League. Ela está de volta amanhã, um jogo com o Arsenal e Brentford para abrir a primeira rodada da competição nacional mais valiosa do mundo, a Premier League, o campeonato inglês. É de longe o melhor, né? Acho que por mais que eu goste da La Liga, do campeonato italiano, da Bundesliga, ninguém eu gosto menos, mas o fato é que a Premier League ela é uma liga acho que com sua prateleira um pouco isolada, pela quantidade de bons times, pela qualidade dos jogos e também pelo clima, né? A identidade visual da Premier League é muito forte. Então, assim, a Premier League volta amanhã e aqui eu vou fazer um vídeo por análise e chute, né? Porque análise a gente pode fazer baseado no que a gente viu o ano passado, com o que esperar para essa temporada pelos reforços, mas o que vai acontecer durante o ano é imprevisível. E essa é a graça do esporte, né? Não é diferente de um filme que você vê uma vez e sabe a história dele para frente. O esporte ele nunca enjoa por causa disso. Você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe o que vem pela frente. Por isso que ele é sempre divertido, por isso que sai, sempre há um glamour, né? Por isso que a gente nunca cansa de ver corridas. Corridas são legais demais, né? Pelo menos pra mim, né? Eu gosto muito de automobilismo, muito porque eu não sei o que vai acontecer na próxima vez, né? Muita gente fala, a corrida da Hungria pode ser um saco, mas vai lá e o Ocon vence, entende? É isso que é a graça do esporte, o imprevisível, e isso eu acho muito legal. E vamos aqui comentar sobre cada um dos 20 times, tentando prever o imprevisível, né? Mas a gente pode ter um pouco de ideia de como cada time deve brigar do que ele deve brigar, né? Quais são as metas dele, né? Qual é o limite que ele pode se alcançar, entende? Esse é a minha tentativa de fazer o vídeo aqui, falar sobre cada um dos 20 times. O primeiro é o Arsenal, né? O torcedor do Gunners deve estar muito frustrado, né? Eu não sei quem ainda acredita no Arteta, né? Meu irmão, torcedor do Arsenal, foi torcer na época do Wenger, né? Do Thierry Henry, né? Mas é aquele negócio, assim como eu torci pro Miami Heat na NBA por causa do Wade, do LeBron e do Chris Bosh, né? Passou um tempinho lá e esses caras foram embora. E assim, foi ruim, né? O Bosh não foi, ele aposentou por causa dos coágulos sanguíneos, mas o Wade e o LeBron foram embora, né? Isso doeu pra caramba, a gente viu o Miami Heat sem eles não foi uma coisa muito divertida de assistir. Agora tá recuperando um pouquinho, mas o fato é que acontece, né? De tudo é questão de fases, né? Ninguém é modinha por torcer pelo melhor time na época. Só é modinha se mudar, né? Se o time cair de fase e depois ir torcer para outro time, né? Eu torci pro Atlanta Falcons na NFL em 2016 e não mudei até agora e tô engolindo muita coisa ruim. Mas é assim que tem que ser a vida de torcedor. E o Arsenal tá na fase ruim, né? Não classificou para títulos continentais, nem Conference League, Europa League muito menos e obviamente não Champions. Então assim, tá fora de títulos continentais acho que pela primeira vez em 38 anos. Não é uma boa fase e muito do responsável por isso tem nome, Mikel Arteta. O trabalho do Arteta não é bom, é um trabalho limitado, fraco, e é um trabalho fraco principalmente na questão ofensiva. O Arsenal é um time que tem muitos problemas de ataque e é curioso de um cara que veio da árvore do Guardiola, né? O Guardiola, um técnico ofensivo, né? E que sempre soube montar bons ataques. Ter um técnico que não está sabendo trabalhar muito essa área é um pouco curioso, mas isso serve para mostrar que talento não é hereditário ou você passa todo o seu conhecimento para um cara com facilidade. Porque assim, tem muita gente que pensa, não, por o fato de ser auxiliar do Guardiola, ele vai ter toda a qualidade, todo o talento do Guardiola. Basicamente isso. É só olhar os exemplos. Olha o filho do Alan Prost, o Nicola Prost. Como é que ele é bom? Olha como é que ele tá lá tão bem quanto o pai. Olha só o Matias Lauda, filho do Nick Lauda. Olha como é que é tão bom. Você tá vendo aqui que eu tô sendo sarcástico e irônico, mas o fato é que assim, não quer dizer que o cara trabalhou com alguém que ele vai ser tão bom quanto o outro, entende? Isso não é assim que funciona. E o Arteta, por minha opinião, ele tá fazendo muito menos que seus antecessores, né? Muito falar em revolução, tudo isso. O que tem de revolução ficar em oitavo lugar? Porque o Arsene Wenger, no auge de suas críticas, ainda fazia um ataque que produzia 20 gols a mais, entende? Que o Arsenal do Arteta. E era um equilíbrio muito melhor entre defesa e ataque. O ataque era muito melhor, funcionava melhor. Então, assim, eu não sei o que esperar do Arsenal nessa temporada. Tem alguns reforços, como o Ben White, né? Então, assim, tem alguns jogadores vindo, mas é um time cada vez mais desacreditado. Perdeu o Buendia pro Aston Villa, ou seja, o Arsenal tá com dificuldade de ganhar uma guerra de transferências do Aston Villa. Isso não mostra, assim, isso mostra um pouco do como tá ruim a situação para os Gunners, né? Para mim, o teto do time é um quinto lugar. Eu acho que esse é o teto. Eu não acredito que o Arsenal vai brigar entre os quatro primeiros, porque o talento dos quatro principais, na minha opinião, tá bem acima. Mas é o que eu acho que deve chegar ali, lá pro oitavo, décimo, mais ou menos repetindo a mesma campanha.
porque eu acho que tá mantendo o mesmo técnico medíocre de antes, e o talento do time é basicamente o mesmo, só que mais desmotivado do que antes, né? Imagina o Aubameyang, né? O Aubameyang queria jogar Champions, agora não vai jogar nem Europa League, né? Esse deve estar muito desmotivado. A gente tem o Aston Villa, que se reforçou bem nessa janela. A gente viu um time que, apesar da perda do Grealish, trouxe o Bailey, trouxe o Buendia, trouxe o Danny Ings. É um time que ganha muito em qualidade com seus reforços, perde um grande jogador, mas tem tudo ainda para mostrar um grupo muito qualificado. O nosso querido Dan Smith, que é o técnico do Aston Villa, é um técnico que tem muita qualidade em gestão de elenco e na hora de fazer transferências, e soube indicar bem os nomes. Porém, taticamente ainda acho um técnico que tem seus problemas, mas vamos ver como é que ele faz agora com esse time que ainda mantém bons jogadores como John McGinn, mantém bons jogadores como Douglas Luiz, tem ótimos jogadores nesse Aston Villa aí que podem causar muitos estragos. Ainda tem o Oliver Watkins ali, tem jogadores de qualidade. Aston Villa, na minha opinião, tem um teto de quinto lugar para talvez até, quem sabe, beliscar um quarto lugar, se foi extremamente organizado a temporada toda. Eu acredito que eles devem brigar ali por uma vaga de Europa League, se tudo correr bem. Mas eu acredito que é longe de time para lutar para não cair, isso está longe das expectativas. Aston Villa tem expectativas altas. O Brentford, que subiu da Championship, é um time que eu imagino que vai lutar para não cair. Tem suas limitações, assim como o Fulham. Por mais bem treinado que fosse ano passado pelo Scott Parker, caiu. Não teve muito o que fazer. Era um time muito limitado em questões de talento, muita pouca criatividade ofensiva, mesmo com o Scott Parker treinando bem os passes e tudo isso. Então, assim, pro Brentford, eu acho que é lutar para não cair e vai ter que fazer uma excelente temporada para evitar isso. Então, eu acho que o Brentford pode ser um dos candidatos a rebaixamento, mas já vimos surpresas antes. A gente já viu o Sheffield United quase ir para a Europa League, mas assim, no ano seguinte a gente viu um pouco mais a realidade, que foi um time que caiu até na última posição. O Brighton do Graham Potter, né, é um time que, na minha opinião, não deve sofrer ali contra o rebaixamento, mas imagina um time de meio de tabela. Nas últimas temporadas, sempre ficando entre os 6 últimos, mesmo jogando futebol de muita qualidade. Mas é aquela questão, né? Você não tem jogadores da qualidade mais alta, você acaba sofrendo um pouco. Porque talento sempre faz diferença, né? No, por mais que as pessoas neguem, não é só de organização que vive futebol. Eu falo que a Itália ganhou muito por causa da organização, mas não era só peladeiro que tava lá, né? Você tinha bons jogadores na Itália. O Chiesa era um super jogador, o Immobile é um bom centroavante, não fez uma super Eurocopa, mas é um bom centroavante. Então, assim, tem que ter bons jogadores se você quiser e pensar ir longe na Premier League. Mas o fato é que o Brighton tem ainda seus problemas de elenco, mas é muito bem qualificado em questões táticas e produz muitas chances de gol. Tem que consertar um pouco essa defesa. O Burnley é um time que vai ficar junto com o Sandish de novo. Eu acho que a expectativa é lutar mais na parte de baixo da tabela, mas é um time bem treinado e que tem conseguido fazer seu estrago nessas últimas temporadas, né? É um time que vem complicando a vida de muita gente e assim, é um time que, na minha opinião, não deve cair. Eu acredito que o Burnley deve continuar na primeira divisão e eu acho que o Sandish faz um bom trabalho e está organizando o time de uma maneira até bem exemplar, né? Então vamos ver como é que o Burnley vai se comportar nessa temporada, mas que na última temporada correu riscos, mas reagiu muito bem no segundo turno. O Chelsea mantém Thomas Tuchel no comando e é o atual campeão da Champions League. Terminou em quarto lugar na última temporada e precisa melhorar o ataque. Por isso a chegada de Romelu Lukaku. A expectativa de parar de perder tantos gols, um grande pivô. Lukaku vem aí para ser a solução do Chelsea, que na última temporada teve como artilheiro o Jorginho com acho que 7 gols. Foi uma coisa bem esquisita, né? A maior parte deles de pênalti. Então, assim, o Chelsea tem expectativa de crescer muito nessa temporada, até com os reforços que ainda podem vir. Ainda não falam de Koundé como zagueiro e de Tukameni como volante. Então, assim, o Tukameni seria uma aquisição incrível até para um setor que o Chelsea precisa de alguns reforços, visto que Jorginho e Kovacic tem, às vezes são instáveis, o Kanté não pode jogar todos os jogos porque ele tem os problemas de lesões, então é essencial que venha um jogador como o Tukameni, né? Até porque o Billy Gilmore saiu por empréstimo. Então vamos ver como é que o Chelsea vai se comportar. É uma expectativa de ser melhor do que na última temporada e é um dos times que pode brigar pelo título se for do jeito que jogou no segundo turno da última temporada. Embora eu pontue, tem que melhorar esse ataque. O Crystal Palace está com um novo técnico, Patrick Vieira. É um time que também trouxe bons jogadores, trouxe o Conor Gallagher do Chelsea, o Guerri do Chelsea, trouxe dois bons jogadores do Chelsea, o Gallagher emprestado, o Guerri foi comprado, tem bons reforços. O Palace eu acho que pode prometer coisas diferentes do que vimos nas últimas temporadas no comando do Roy Hodgson, que era um técnico mais pragmático,
técnico que jogava mais na base da análise do adversário. Patrick Vieira é um técnico mais propositivo. E o Crystal Palace nas últimas temporadas jogou bem o suficiente para não cair, mas nunca jogou bem o suficiente para, quem sabe, pensar nas primeiras posições, né? Às vezes começava bem, às vezes ia mal. Então, assim, o Roy Hodgson não era o técnico talvez adequado naquele momento para levar o time para grandes sonhos. Talvez o Patrick Vieira seja esse nome. Eu gostava mais do nome do Frank Lampard, acho que para trabalhar com jovens, né? Um cara que já conhecesse mais a Premier League. O Patrick Vieira só tem um trabalho no Estrasburgo, então assim, mas eu vi coisas interessantes na pré-temporada e pode ser que o Crystal Palace surpreenda muita gente este ano. Temos o Everton, Rafa Benítez, a escolha de técnico muito questionável, na minha opinião, porque não faz um bom trabalho faz tempo. O Everton tá olhando muito para currículo na hora de contratar seus técnicos, né? Olhou para o Carlo Ancelotti nesse sentido, por mais que eu não tenha sido contra, acho que o Ancelotti era uma evolução, o Marco Silva foi, mas não foi o trabalho também dos sonhos, dava para ter feito mais. O Everton para mim é um time com teto de quarto lugar, por aí, tem o elenco para isso. O problema é que taticamente nunca tem sido tão bom quanto isso. Só para esquecer aqui, eu acabei esquecendo muito o teto, né? Para mim o Brentford tem um teto acho que 14º, o Brighton de 11º, acho que esse é o teto deles, né? O Burnley também, mesma coisa, 11º. O Chelsea tem um teto de primeiro, acho que é um time que pode brigar pelo título. O Crystal Palace, para mim, tem um teto de 7º a 6º lugar, acho que acredito que possa surpreender. E o Everton, para mim, tem teto alto, mas quanto vai ser explorado disso? Acho que o teto do Everton nunca está sendo muito explorado, porque os últimos técnicos foram mal selecionados. O Ancelotti até era um técnico interessante, mas é um técnico que já não faz um bom trabalho faz muito tempo. Então, assim, fica a questão, por que o Everton não ia tentar algo novo, né? Acabaram indo atrás de um técnico como o Rafa Benítez, que faz tempo que não tem um grande trabalho, então assim, é bem questionável, pode ser que ele surpreenda, mas eu imagino o Everton fora de novo das competições continentais, ali em nono, oitavo, brigando com o Arsenal de novo, com qual time que teve o maior potencial desperdiçado, então a situação do Everton para mim não é a das melhores, e eu não acho o Rafa Benítez o nome correto. Vamos lá, Leeds United com Bielsa, para mim o teto é o oitavo, porque o time ataca bem, mas se defende mal. Melhorou muito a defesa na última temporada, na segunda parte, mas o ataque foi um pouco sacrificado. Então, assim, vamos ver. O Leeds é um time que também tem bons jogadores, tem qualidade, mas é um ano também que muitos outros times se reforçaram, né? E o Bielsa vai ter que conseguir um equilíbrio maior de defesa e ataque, porque muitas vezes na última temporada perdeu jogos com assim, onde o time nem conseguiu esboçar algum tipo de força, né? Aquela surra de 6-2 do United, o 3-0 do Tottenham, né? Os times derrotaram com muita facilidade. O Leeds melhorou na segunda parte, mas é um time que ainda precisa ter mais consistência com o passar da temporada. Mas acredito aí que pode brigar mais em cima e se tiver um trabalho consistente desde o início do ano, pode, quem sabe, beliscar uma Europa League, né? Vamos ver como o Leeds vai se comportar. O Leicester de Brandon Rodgers, será que esse ano para de pipocar? Porque das últimas duas edições teve na Champions quase até o último momento e na hora da verdade acabou não conseguindo. Nas últimas duas edições de Premier League tinha condições de terminar entre os quatro primeiros, dependia apenas de si mesmo. Se ganhasse do United na temporada das duas antepenúltima, na penúltima conseguia ir para a Champions. Se ganhasse do Tottenham na última, conseguia. Perdeu os dois jogos e acabou fora da Champions League e de novo vai ter que se contentar com a Europa League. Mas é um time muito bem treinado pelo Brendan Rodgers, fez uma excelente janela, parece um time que vai melhorar bastante. Vamos ver como o Leicester vai se comportar, mas os principais times também conseguiram se reforçar. O Liverpool espera não ter uma temporada tão atribulada com lesões. Jürgen Klopp foi um técnico que soube superar esses problemas e levar o Liverpool de novo à Champions League. É um técnico muito fora da curva. E assim, nessa temporada vai ter Virgil van Dijk, vai ter os jogadores de volta. E 100% o Liverpool é um time para sempre ficar de olho, porque ano passado, quando o time estava 100%, chegou a liderar a Premier League, chegou a ter uma boa vantagem. Então, assim, nunca subestimem o Liverpool. O Liverpool tem sim uma qualidade para brigar pelo título. Para mim, o teto é de primeiro lugar. O teto do Leeds para mim, como eu disse, é o oitavo, sétimo, até quem sabe o sexto, mas para o Leicester eu coloco um teto ali de quarto a terceiro lugar. Eu não acredito que eles vão brigar pelo título, mas o Liverpool é teto de primeiro para mim, porque já foi capaz disso com este elenco e o técnico é muito bom. Vamos ver, contratar apenas um jogador que é o Konaté, mas ajuda na rotação das zagas, que ele, ao lado do Van Dijk, pode fazer uma boa dupla de zaga. O Manchester City tem apenas um reforço nesse momento, que é o Jack Grealish, mas é um time que mantém basicamente a base vencedora da última temporada. E vamos ver, né? O início da última temporada foi fraco, mas dali para frente o time dominou a Premier League com muita facilidade. É um time que, na minha opinião, vai encarar um pouco mais de rivalidade e resistência dos rivais, seja o rival de Manchester, o United, o Chelsea, o Liverpool. Não deve ser tão fácil como foi na última temporada, mas o reforço do Grealish é interessante e deve ajudar bastante o Manchester City. Então, assim, o Guardiola, mais do que nunca, tem ali mais obrigação de trazer
trazer melhores resultados, porque ele ganha reforços e mantém a base vencedora. E vamos lembrar, o Guardiola está recebendo todo esse investimento para ganhar a Champions. Ganhar a Premier League já conseguiu fazer isso 3 vezes, né? Vamos ver como o City se comporta. Para mim, teto de primeiro lugar e deve brigar pelo título, assim como o Liverpool, Chelsea. E o próximo da lista, apesar do técnico achar mais um obstáculo que uma virtude, né? O Manchester United do Ole Gunnar Solskjaer se reforçou muito bem. Rafael Varane veio o Jadon Sancho, 2 jogadores para time titular, para elevar ainda mais um elenco titular que já era maravilhoso. Então, assim, o United tem muitas qualidades. É um elenco titular que eu acho que para bater de frente com qualquer time no mundo. Essa é a minha opinião sobre o United. Mas vai fazer isso? Eu não sei. Vamos lembrar que o United está no pote 2 da Champions, então ele não avançou com cabeça de chave. Perdeu a final da Europa League ano passado, na temporada passada, né? Como é que a cabeça confunde as coisas. Mas temporada passada perdeu a final da Europa League para o Villarreal, que é um time que tem consideravelmente menos talento. Tudo bem que o Villarreal deu muito trabalho ao Chelsea, mas o Chelsea pelo menos conseguiu se impor ao Villarreal da maneira que o United nunca fez naquele jogo, né? Uma coisa que assustou. E vamos ver como é que o United vai encarar essa temporada. Será que o Solskjaer finalmente faz o time lutar pelo título? Porque até agora, 3 anos de sua passagem, melhorou muito o elenco. Ele pode ter sido vital para a reconstrução do elenco em questões de qualidade de jogadores, mas taticamente foi mais um obstáculo do que uma virtude. Então vamos ver. O teto é de primeiro lugar fácil, mas eu acredito ali que deve brigar entre os 4 primeiros. Eu não apostaria em título do Manchester United com Solskjaer de técnico. Essa é a minha opinião. Pode ser que ele me surpreenda, mas eu acho que isso não vai acontecer. Newcastle também do Steve Bruce, né, apesar das críticas, tem conseguido manter o Newcastle na primeira divisão e aprontado várias vezes. É um time de tendência mais defensiva, que explora bastante a transição defesa para o ataque. Eu acho que é um time que deve de novo manter-se na primeira divisão em meio de tabela, tem suas qualidades. É um time, na minha opinião, bem capaz na mão do Steve Bruce, que conseguiu fazer o time se defender bem, ser um time eficiente. Então, assim, acredito que o Newcastle possa ter talvez alguma dificuldade ou outra. Se o time desandar, é um time que pode até correr risco de abaixamento, mas no final das contas o Steve Bruce tem sempre conseguido sustentar no meio da temporada para frente, consegue fazer o time crescer. Eu acredito que o Newcastle deve ficar na primeira divisão e vamos ver, né? Quanto mais tempo ficando na primeira divisão, melhor ele consegue se estruturar financeiramente. O Norwich é um time que eu acredito que deve brigar para não cair, né? Apesar do bom trabalho de seu técnico e da chegada do Billy Gilmore, que vem para qualificar bastante, o Norwich é um time com muitas limitações. E por mais que na última temporada jogou muito bem, que esteve na Premier League, a gente viu, né? Conseguiu até ganhar um jogo do Manchester City, mas perdia jogo atrás de jogo. A limitação do elenco sempre foi um grande problema. Se conseguisse manter na primeira divisão, é uma vitória incrível. A Southampton é um time que eu espero queda em relação da última temporada para essa, porque perderam o Danny Ings. Eu não sei se o Ralf Hasenhuttl continua no comando do time, é um erro meu aqui, mas o fato é que a Southampton é um time com muitas qualidades que tinha no ano passado, mas menos nessa temporada. Então, a Southampton já correu risco de abaixamento no ano passado e esse ano vai ter que se esforçar mais. Pode ser que ela se mantenha na primeira divisão, mas não foi uma boa notícia a saída do Ings para Aston Villa, qualifica um rival e eles têm seus probleminhas para resolver. Então, vamos ver como a Southampton vai encarar essa temporada, mas o fato é que eu não prevejo uma temporada fácil para Southampton. O Tottenham é um time que pode surpreender nas mãos do Nuno Espírito Santo. Ele que treinou o Wolverhampton, é um bom técnico, não acho ele especial. Se fosse o Conte, eu daria o Tottenham aí como um time que poderia surpreender pra caramba e brigar lá na frente, mas porque ainda tem o Harry Kane, né? Ele não saiu ainda, tem o Heung-min Son, ainda tem qualidade pra caramba nesse elenco. O Mourinho teve muitos problemas táticos, mas soube reforçar o elenco. Ainda tem o Højbjerg, ele fez boas contratações de laterais e zagueiros. Acho que o Mourinho fez um bom trabalho nesse sentido. O Tottenham tem qualidade, mas nas últimas 2 temporadas não soube explorá-la. Se saber explorar, é um time que pode brigar por vaga de Champions. Para mim, teto de terceiro lugar pro Tottenham. Mas vamos ver como no Espírito Santo vai treinar esse time. Se não conseguir se encaixar, pode ser que o Tottenham fique abaixo das expectativas novamente. Mas acredito aí que o Tottenham tem condições sim de brigar mais à frente. Mas eu, se tivesse que apostar hoje, acho que ele fica numa Europa League. O Watford é um time que deve lutar para não cair, veio também da Championship. É um time que tem seus probleminhas para resolver. Então, assim, tem as suas limitações, mas será curioso ver João Pedro na primeira divisão, bom jogador que veio do Fluminense. Vai ser um time interessante de acompanhar, mas pelas imitações acredito que deve ser um time que sofrerá bastante nessa primeira divisão. O West Ham é um time, na minha opinião, que nas mãos do David Moyes cresceu muito além do que eu esperava. Foi um time que ano passado brigou por vaga de Champions, né? Então, assim, David Moyes fez um trabalho muito acima da média. Acredito que o West Ham deve brigar lá em cima na tabela, porque o elenco é muito bom. E o David Moyes, se der prosseguimento ao trabalho que fez ano passado, tem tudo aí para fazer o West Ham incomodar os times de cima mais uma vez. Acredito que deve brigar por Europa League, e na Europa League eu
eu tô curioso para ver como esse time vai se comportar. Isso pode ser um problema na temporada, porque vai ter que conservar jogadores para a competição continental, que vale dinheiro e que é muito importante, pode acabar rendendo uma vaga Champions se for campeão. E acredito que pelo fato do Vila Real, que é um time de talento semelhante, talvez até inferior, ter conseguido o título, por que não o West Ham? Então, assim, é interessante olhar para o West Ham, é um time que a gente tem que olhar bem atenção e tem jogado muito bem. Então vamos ver o West Ham. E para encerrar, o Wolverhampton sem o Nuno Espírito Santo, trouxe o Bruno Lage, que é um técnico muito promissor, fez excelentes trabalhos no Benfica e principalmente treinando ataque. Então esse Wolverhampton deve ter uma postura diferente, mais ofensiva. Acredito ser um time ali mais de meio de tabela, um teto ali na minha opinião. O West Ham tem um teto até de quarto lugar, se aprontar bastante pode até conseguir uma Champions League, mas para mim o teto do Wolverhampton aí é tentar um sétimo lugar. Acho que pode brigar por uma vaga de Conference League, mas vejo times ali de médio escalão, como o West Ham e o Aston Villa, melhores que o Wolverhampton neste momento. Gente, essa é a minha previsão dos 20 times da Premier League. Eu acredito, assim, eu posso ter esquecido o teto de algum outro, mas é muita coisa para falar. Então, assim, amanhã começa a Premier League, a gente vai ter o jogo de Brentford e Arsenal, e assim, no sábado a gente vai ter United e Leeds, então já vamos ter alguns testes interessantes, com Chelsea e Crystal Palace, vai ter Leicester e Wolverhampton, Everton e Southampton, Watford e Aston Villa, Burnley e Brighton, a gente vai ter também Norwich e Liverpool, e no domingo, para encerrar, a gente vai ter Newcastle e West Ham, e o Tottenham e Manchester City. Muita coisa para acompanhar, e deve dar um panorama geral do que a gente deve esperar dessa Premier League nessa temporada de 2021-2022. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se você tem alguma opinião sobre a Premier League aí, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.